Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de abril de 2025, e é um dia que começou parecendo trote, né? Eu abro ali as minhas referências matinais e dou de cara com algo que eu achava que não valesse, não só podia ser brincadeira, mas era uma brincadeira triste. Aliás, encontrei vários trotes absolutamente perturbadores, né? Um deles era uma notícia dizendo que Trump quer combater a noção de que raças não existem. Aliás, raça obviamente não existe. Raça é uma completa ficção. Raça é uma narrativa completamente delirante que é reforçada obviamente no século XIX, quando a Europa resolve colonizar outros lugares do mundo e vem com esse discurso de raça e teorias de raça. Não existe raça, raça não tem nenhum fundamento científico, essa é uma narrativa, certo? Exceto na cabeça do Trump. Ele diz que essa visão de que raça é uma construção social, de que raça é uma narrativa, ele diz que isso é uma mentira, quisera eu que fosse 1º de abril, né? Porque a última vez que alguém levou isso a sério, morreram 6 milhões de pessoas, né? De maneira cruel, aliás, todo santo dia, não sei se você por alguma razão qualquer me segue no Twitter ou no Blue Sky, né? Todo santo dia eu homenageio uma vítima do Holocausto. O Memorial de Auschwitz tem um trabalho extraordinário. Todo dia eles mostram ali, olha, nesse dia nasceu fulano de tal, que com 5 anos de idade, tem uma foto ali de um bebê lindo, né? Ele foi assassinado numa câmara de gás. Está aqui essa senhora, ela faria aniversário hoje, todo santo dia, e eu, religiosamente, ou melhor dizendo, de uma maneira laica, mas profundamente humana, eu faço essa homenagem também, né? Porque é nisso que termina essas mentiras, termina com gente sendo morta, gente sendo cremada. Aliás, eu vou dar um link aqui para algo que eu acabo de ver no Instagram, é uma cena de um filme preto e branco americano, que é justamente um ator extraordinário fazendo um discurso desses, aonde termina esse tipo de combate ao iluminismo, à razão, à verdade, né? Então, o segundo trote que me deixou um pouco assustado hoje de manhã, quisera eu que fosse mentira, é que a direita americana, a extrema-direita americana, não consegue deixar de lado a ivermectina, né? A ivermectina, pelo visto, eles gostam de piriri, de diarreia, de ficar sentado no vaso. Eu não sei qual é essa fixação com ivermectina, porque agora tem influenciadores americanos jurando de pé junto que ivermectina cura o câncer e cura também autismo. Só não cura burrice, pelo visto, só não cura estupidez, só não cura maldade, só não cura ganância, porque esses caras estão fazendo isso, obviamente, por dinheiro, né? Não estão nem aí com o impacto que isso tem. Então, no dia da mentira, vamos aqui fazer uma homenagem à verdade, ou pelo menos a essa busca pela verdade. E se você quiser um bálsamo para te consolar, eu vou dar um link aqui para um trecho de uma série que foi muito, muito, muito importante, uma série magnífica na década de 80 chamada Cosmos. Cosmos passou na TV aqui no Brasil, né? Eu lembro de gente que nem era da área de exatas, de repente se encantando. Tinha uma amiga minha de arquitetura que adorava isso. A Cosmos era uma série apresentada pelo Carl Sagan. Carl Sagan era um cientista, não é, que dedicou uma boa parte da sua vida à divulgação de ciência. E eu vou mandar um trecho aqui que começa num lugar delicioso, um restaurante grego, né, na cidade grega de Abdur, acho que é esse o nome, eu tenho certeza, meu grego é meio ruinzinho, que é onde nasceu Demócritos, e está lá o Carl Sagan no meio de todo mundo, eles estão ali celebrando, né, eles estão ali dançando, é uma cena muito bonita, não tem computação, não tem efeitos especiais, não tem inteligência artificial, é simplesmente alegria humana em estado puro, né? Ele está falando de alguém que nasceu naquela cidade, que é Demócrito. Demócrito, ele percebeu que, veja, essa maravilha que é a vida, né, inclusive a alegria, a diversão, tudo isso se explica sozinho, isso não precisa de um outro mundo, não precisa de nada, né, transcendental, ela se explica. E aí o próprio Carl Sagan usa o mesmo argumento, né, vamos dizer assim, o mesmo truque ali que o Demócrito teria usado para exemplificar suas ideias. Ele pega uma maçã, pega uma faca,
e ele corta a maçã. Ele fala, olha, o Demócritus dizia, eu só consigo cortar essa maçã porque a faca ela vai atravessar o vazio que existe entre as partículas da maçã. Se não houvesse um vazio, a faca não passaria. Se a faca passa se a lâmina consegue cortar, é porque dá para separar, porque existe um vazio. Demócrito é um dos pais do atomismo, é um dos pais da noção de que todo o que você vê à sua volta, você consegue explicar através de coisas elementares, né? Coisas elementares que se explicam por si só. E aí ele vai avançar um pouco nessa ideia, vai falar do atomismo, mas ele vai falar também que mesmo naquela época as coisas estavam começando a mudar. Um outro também filósofo grego importantíssimo, Anaxágoras olhava para a lua e falava, desculpa, isso não é uma deusa, e o sol também não é o Apolo, né? A da lua provavelmente é uma pedra, e o sol provavelmente é uma pedra muito quente. Não é? Veja, né, intuições bastante poderosas para alguém que não tinha instrumento nenhum, a não ser seus olhos, a não ser seu raciocínio, não é? E o Anaxágoras acaba sendo perseguido e preso por heresia, onde já se viu falar uma coisa dessas, e naquele momento já o misticismo estava começando a, corroer esses avanços da mente humana. Eu não preciso dizer, a gente já falou aqui no Radinho inúmeras vezes, o quanto a teoria do atomismo ela foi sufocada, ainda mais quando entra em cena o cristianismo, quando entra a igreja católica tinha absoluto horror do atomismo, né? Porque onde já se viu, se você tem o atomismo, você não precisa de um criador, você não precisa de filho, pomba, você não precisa de absolutamente nada, né? Por sorte, a gente já comentou isso aqui também, temos que agradecer aqui aos árabes que, num certo momento, pelo menos num curto momento, né, o mundo islâmico resolveu abrir um pouco, né, a cabeça para a sabedoria de outros tempos, e eles começaram a traduzir os filósofos gregos tal, e devemos a não durou muito, não preciso dizer que o misticismo rapidamente dominou e pronto, acabou esse curto verão, né, essa primavera, né, da descoberta islâmica. Mas o que acontece é que devemos a eles a recuperação e a conservação de alguns desses textos, inclusive um texto que estava escondido numa biblioteca, foi descoberto aí em 1400 e bolinha, que é um texto de Lucrécio. Lucrécio já era um romano, já não era mais um grego, Lucrécio é um filósofo romano, que está justamente colocando num poema toda essa beleza da visão de Demócritus. Ele faz um poema que chama De Rerum Natura, das coisas da natureza. Eu vou dar um link aqui para quem quiser baixar e ler. É um primor, é longo pra caramba tal, mas ele vai justamente mostrar que essa visão, que é uma visão de que a natureza se basta, que a natureza é explicável, né, que não tem nenhuma maluquice, não adianta acender vela, fazer promessa, pendurar vassoura de cabeça para baixo, botar ovo em cima do muro, né, essa visão é bela, e essa visão explica a beleza, mas isso ficou trancado em bibliotecas. Por sorte, né, um monge atrás de livros raros descobriu essa pérola, e aí a gente tem o que a gente poderia chamar o iluminismo vem na sequência. Aliás, falando em monges aqui, eu acabei de assistir agora de manhã também, estou até gravando o radinho um pouco mais tarde do que o normal, um vídeo desses canais de ciência que eu sigo, que eu apoio, mostrando que o tempo foi inventado, o tempo, né? Por exemplo, agora são 9 minutos e pouco de gravação do radinho, estou vendo aqui um relógio, estou vendo o relógio aqui, né, me dizendo que são 8h33 da manhã, né, o tempo, certo? Ele foi praticamente inventado por um monge. Vamos lá, então só para a gente também colocar aqui que alguns monges eram um pouquinho mais aventureiros em termos de conhecimento do que os outros. Eles estão falando aqui do Richard Wallington, qualquer coisa dessas, no século XIV, 1300 e pouco. Ele tinha ali uma abadia, que ele nem estava cuidando muito da abadia, que perto de Londres, em St. Albans, porque ele estava super focado na construção de um relógio que funcionasse muito melhor, que funcionaria muito melhor do que qualquer outra coisa. Então vamos falar um pouco da noção de tempo. Vamos lá, você media, desde sempre você mede o tempo de alguma maneira, né? Ao longo do dia você quer saber que horas que você vai se encontrar com alguém, que horas que você faz alguma coisa, qual é a hora da prece.
Aliás, curiosamente, a hora da prece acaba sendo um dos problemas a serem resolvidos e que os relógios acabam ajudando. Muitos relógios são feitos justamente para facilitar o momento da prece. Pois bem, você tinha várias maneiras, você tinha relógio solar, você podia ter um relógio d'água, né, uma clepsidra. O relógio d'água, você pega lá uma tina, faz um furo, né, a água vai sair de uma maneira relativamente regular, né, e você faz umas marquinhas ali, você sabe quanto tempo passou, né, dependendo da altura da água, né. Então veja que é interessante porque não é exatamente um relógio. Quando você coloca um relógio do sol, tá legal, ele está indicando que momento do dia que é. Então esse é um problema, qual é o momento do dia, né? Isso você pode usar um relógio do sol. Tem uma questão interessante aqui, que o dia não dura sempre a mesma coisa. Então os egípcios dividiam o tempo de uma maneira interessante. Pega a hora que o sol nasce e pega a hora que o sol se põe, esse é o dia, certo? Divide por 12. Então, o dia do Egito eram 12 horas que eram. Você pegava o período que tinha a luz do dia e dividia por 12. Só que isso varia. No inverno, esse período é mais curto. No verão, esse período é mais longo. Então, uma dessas horas egípcias, ela podia ser mais longa ou mais comprida, o que não é tão ruim assim. Não é? Então, sei lá, no inverno o tempo, em princípio, passava mais rápido, as horas eram mais curtas, no verão as horas eram mais longas e ponto. A mesma coisa para a noite. A noite também era dividida em 12 horas, mesmo que a noite fosse mais longa ou mais curta. Então você podia saber mais ou menos que horas era do dia com relógio solar, de noite não tinha como fazer. Né? Agora, quando você tem um relógio d'água, ele é melhor para você calcular intervalos de tempo, ele funciona como um timer. Né? Olha, coloca aí a receita no forno por 20 minutos. Aí você põe lá um relógio de água, a hora que a água acabou, né, pronto, passaram-se os 20 minutos. Então, são dois problemas diferentes. Um é saber a hora do dia, o outro é saber o intervalo. O intervalo podia ser, por exemplo, olha, depois que o sol nasce, você vai ter que rezar 1 hora depois. Ai, meu Deus do céu, como é que eu calculo isso? Aí você já começa a perceber que você começa a ter um certo conflito entre o tempo do sol, onde o sol está, o tempo da natureza, né, que pelo visto, se você dividir em 12 horas o dia, cada hora a hora dura, sei lá, é diferente, é mais comprida ou é mais curta, e aí a pressão por alguma definição que seja independente do que está acontecendo lá fora. Né? Não dá para uma hora ser sempre igual, né? Não dá para uma hora ser sempre a mesma coisa, né? Porque imagina, se você faz uma receita em que são 20 minutos no forno, e se você fizer no verão, a coisa vai queimar, porque os 20 minutos duram mais. Né? Se for no inverno, a coisa vai ficar crua, porque os 20 minutos duram menos. Então tem essa pequena discrepância entre o tempo, sei lá, o tempo da natureza e essa pressão que a gente tem por alguma coisa um pouco mais constante. Durante muito tempo, essa história dos relógios de água ou qualquer coisa parecida com isso foi se aprimorando para tentar, sei lá, ter algum mecanismo que tivesse um comportamento mais regular, um comportamento mais previsível. E é nessa hora que essa inovação desse abade aí, o Richard qualquer coisa, né, eu vou dar o link aqui para vocês verem o nome certinho, é uma revolução, porque ele está fazendo um relógio mecânico com engrenagens, talvez inspirado já nos moinhos, né? Você já começa a ter máquinas movidas pela água, tal, que tem algum tipo de transmissão mecânica de energia, por exemplo, engrenagens. Então ele está fazendo um relógio com engrenagens. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui, a gente já falou em vários episódios atrás aqui no Radinho, mas acho que eu vou dar o link de novo para as referências, sobre o relógio de Antiquitera. Antiquitera é uma ilha grega, onde foi descoberto, acho que no começo do século passado, num naufrágio, uma série de esculturas extraordinárias, estão lá em Atenas, para quem quiser ver, uma coisa absolutamente magnífica, mas tinha lá uma traquitana que ninguém entendeu, até descobrirem que, veja bem, aquilo era algum tipo de relógio, era algum tipo de calculadora, porque tinha engrenagens que você podia, girando aquilo, saber onde estava o sol, a lua, eclipse, né? Então veja que quanta coisa se perdeu, né? Ninguém sabia que os gregos eram capazes disso tudo, isso foi esquecido, demorou mais 1000 e tantos anos até a gente aprender a fazer isso de novo. Mas, pois bem, o que esse abade estava tentando fazer, e morreu antes de conseguir, mas deixou ali as instruções todas, acho que alguém conseguiu concluir depois, era um relógio extraordinário. Ele tinha uma precisão incrível, ele conseguia mostrar inclusive ainda a posição do sol,
né? Como é que ele fez isso? Usando várias coisas que depois se espalharam pela Europa toda. Depois que ele inventou essas coisas, a Europa toda passou a ter em pouquíssimo tempo relógios mecânicos muito precisos. Qual foi a inovação dele? Ok, você precisa de duas coisas num relógio. Em primeiro lugar, algum fenômeno regular. Pode ser água escorrendo, pode ser um pêndulo balançando, tanto faz, né? Mas alguma coisa que seja repetível com uma certa previsibilidade, certo? Certo. A segunda é alguma fonte de energia. No caso da água, é a gravidade, né? Hoje a gente tem relógio a quartzo, relógio automático, relógio com mola, mas você precisa de uma fonte de energia. E ele resolveu isso de uma maneira extraordinária com um mecanismo bastante simples, que é um mecanismo chamado de escape. Escape, eu já, acredite se quiser, mas eu já trabalhei em fábrica de relógio, eu fiz estágio numa fábrica que fazia relógios de pulso, então, imagina, meu chefe era um suíço que tinha trabalhado na Omega e que ele tinha, inclusive, um pôster assinado na casa dele pelos astronautas da missão Apollo, porque foi ele quem deu para os astronautas um relógio de pulso da Omega para ser usado na Lua, né? Então ele me emprestou um manual de relojoaria, de engenharia relojoeira, em francês. Em suma, eu tenho uma relativa familiaridade com esse mundo dos relógios mecânicos. O que é o escape? Vamos imaginar que você fala, olha, eu vou pegar um relógio que para movimentar o relógio eu vou pendurar um peso, tá bom? Eu vou pendurar um peso e esse peso vai fazer girar uma rodinha, certo? Então você pega uma rodinha, uma engrenagem, pendura um peso, o que acontece? Ela desce de uma vez só, mais ou menos como a ivermectina, né? De uma vez só ela desceu. Você fala, cara, desculpa, não entendi, daqui não vai servir para nada. Mas o que você pode fazer é nessa rodinha, que é uma engrenagem, você coloca uma balancinha em cima, um mecanismo que fica oscilando de pac, ele não permite que a roda desça toda de uma vez, ele vai um dente por vez, ele bate e volta, ele bate e volta, ele bate e volta. É lógico que falando assim vai ser difícil de visualizar, mas eu posso dar um link aqui mostrando como funciona um sistema de escape. Mas acho que esse vídeo do Abad mostra o sistema de escape que ele imaginou. Então pronto, você tem uma fonte de energia que é a gravidade, você tem um mecanismo que controla a velocidade disso de uma maneira constante e você consegue transmitir isso para ponteiros e seja o que for. E aí nascem os relógios mecânicos, mas nasce também uma outra concepção de tempo. Você não está medindo necessariamente, sei lá, a posição do sol, a duração do dia. O tempo ganha vida própria. Uma hora é uma hora, não importa se é verão, não importa se é inverno, não importa se é antes do carnaval, se é depois do carnaval, não importa se você está com sono ou não, não importa se você está de ressaca ou se a obra do lado está usando uma furadeira nesse momento. Nada importa porque você passa a ter um tempo que é uma entidade, por assim dizer. Né? Vale lembrar que hoje o que a gente usa para medir o tempo são fenômenos regulares numa escala que, imagina, o Demócrito ia adorar, né? Quando você tem o seu GPS funcionando absolutamente bem, né, de uma maneira muito precisa, é porque ele se baseia em relógios atômicos. Relógios atômicos se baseiam no átomo do césio, normalmente é o átomo do césio, porque quando você cita ali um elétron, ele sobe para um outro nível e desce, ele sempre emite a mesma frequência. Aí você pega essa frequência de luz que o elétron emitiu, essa frequência é fixa, ela praticamente não se deixa afetar por quase nada, né? Ela é bastante constante, então você pega essa frequência e essa frequência serve de base para você calcular o tempo. Né? Então você consegue hoje ter relógios atômicos que, quanto tempo que existe o universo? 13,7 bilhões de anos, exceto por alguns livros um pouco, ou talvez na cabeça do Trump também, não sei, 6 mil anos, não sei. Né? Então, desde que o universo existe, esse relógio vai atrasar 1 minuto. Né, porque afinal um átomo não está nem aí para o que acontece, né? Então você tem relógios atômicos, dependendo do relógio que você tiver no pulso, pode ser um relógio a quartzo. Como é que funciona um relógio a quartzo? Alguém percebeu que se você pegasse alguns cristais e colocasse ali uma tensão elétrica, ele vibrava, né? Ele sempre vibra do mesmo jeito. Então vamos pegar o quartzo, que é um cristal barato, né? A gente corta ele direitinho, do tamanho certinho, para quando você aplicar uma tensão elétrica, ele sempre vai vibrar numa frequência que a gente conhece. Então, o cristal de quartzo, anota aí, ele como é que chama? Afinado, né? Como se fosse um diapasão,
para vibrar 32.768 vezes por segundo, 32 mil hertz. A gente não ouve. Tá? Talvez um cachorro ouça. Se você botar um relógio a quartzo funcionando perto de um cachorro, ele vai ouvir um zumbido. A gente não ouve esse zumbido de 32 mil hertz. A gente ouve mal e mal, né, uns 20 e olha lá. Não é? Então ele vibra nessa frequência. Por que nessa frequência? Porque esse número bizarro que eu acabei de falar, se eu não me engano, é 2 elevado a 19. Por que é 2 elevado a 19? Porque 2 elevado a 19 dá esse número. Então você pega essa frequência, como você está sempre trabalhando com circuitos digitais hoje em dia, você está interessado em coisas de, né, um sistema binário. Então você divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide 19 vezes por 2, e aí finalmente você vai ter uma frequência de 1 segundo. Né? Então você pega, eletronicamente, você vai dividindo essa frequência por 2, por 2, por 2, e você passa a ter uma frequência relativamente confiável, não é tão confiável assim, né? Porque é um processo eletromecânico, né? De 1 segundo. Mas veja, isso a noção que a gente tem de tempo hoje talvez fosse para um Demócrito, para um Anaxágoras, para quem que você quisesse, completamente estranha, né? E aí começam a surgir outros problemas. Na hora que você começa a fazer, sei lá, ferrovias pela Europa, você tem que avisar que hora que o trem chega, que horas que o trem sai. Mas aí o que acontece é que a hora em cada cidade não tinha um padrão, não estava, sei lá, o cara calculava a hora, bom, o sol está a pino, então é meio-dia, então pronto, a minha referência é essa. Mas se cada cidade tem o seu padrão de hora, certo? Uma cidade a 100 quilômetros vai ter uma hora um pouquinho diferente, a 1.000 quilômetros nem se comenta, né? Começa a ter aí um fuso. Então, no século XIX, os países entram em acordo, vamos fazer uma referência universal de tempo, vamos fazer aquelas faixas de tempo. Então, é meio bizarro, porque quando você diz, olha, agora é meio-dia, e é meio-dia numa faixa de sei lá quantas centenas de quilômetros, que é meio-dia, não tenho ideia, né? Mas meio-dia, o sol não está a pino. Mas não importa se o sol está a pino ou não. Não importa porque é meio-dia no meu relógio. Então a gente começa a viver uma existência que é descolada, inclusive da natureza à nossa volta. Né? Você está vivendo aí por um padrão completamente fictício, né? Você, voltando aqui a ficções, a construções, até a hora que você segue é uma hora que é uma narrativa. Por exemplo, a hora que essa obra começa, né, deveria ser pautada por algum relógio decente, mas eles começam quando eles bem entendem, e eu nunca sei se eu posso gravar o radinho ou não. E já que a gente falou aqui de sorrisos, de alegria, Demócrito era um filósofo que acreditava na alegria, acho que ao contrário de muitos filósofos e religiosos que acham que a vida tem que ser um sofrimento, você tem que carregar a cruz e você veio aqui para sofrer, não é mesmo? Vamos falar do sorriso. Eu vou dar um link aqui, quando eu estou triste, quando eu acho que a internet hashtag deu ruim, eu vou ver o trabalho da Open Culture, que é um site que existe há bastante tempo. Aliás, eu fiquei super feliz que um dia eu consegui cumprimentar, mandei uma mensagem, foi respondida para o fundador do Open Culture, fiquei super feliz. A Open Culture é a internet dos velhos tempos, que ainda acredita em ciência, que ainda acredita em generosidade, em compartilhar informações, em empoderar as pessoas, né? É a minha fonte onde eu mato a minha sede, por assim dizer. Né? E ali tinha um artigo bastante interessante sobre o sorriso. O sorriso, que você vai achar que também é uma coisa universal, né? O sorriso onde quer que você vá, você resolve as coisas com um sorriso. Veja bem, talvez não. Né? O sorriso, imagina, você vai fazer selfie sorrindo, você vai no dentista gastar uma fortuna para ter um belo sorriso, o sorriso é o seu cartão de visita, não é mesmo? Você vai responder com um emoji de um sorriso. Né? O sorriso também é uma invenção relativamente recente, porque durante um bom tempo, e acho que estamos falando aqui sobretudo da Europa medieval, estamos falando aqui de Ocidente, eu não sei muito bem como é que é em outras culturas. Pensando bem, agora estou lembrando o seguinte, eu lembro que há muito tempo, acho que no meu primeiro casamento, eu viajei para Chicago, uma viagem de lua de mel, e fui visitar um maravilhoso Museu de Arte de Chicago, e me deparei com uma estátua asiática, uma estátua provavelmente de um Buda, com um sorriso tão sereno, mas tão absolutamente magnífico. Eu tirei uma foto, a foto não ficou muito boa, veja, isso era, quando é que foi isso? 90, sei lá, faz tanto tempo, a foto não era nenhum espetáculo,
né? Mas eu guardo essa foto até hoje. Eu acho que até vou usar hoje como símbolo do radinho, né? Esse sorriso esplêndido. Tanto que décadas depois eu voltei para Chicago e falei, cara, agora eu quero tirar uma foto desse sorriso com uma câmera melhor. Acontece que a luz não estava tão boa, a estátua tinha de uma certa maneira manchado e não ficou tão transcendental quanto estava antes, né? Mas que bacana que você tem uma divindade que sorri, não é que está sofrendo, ensanguentado, pendurado, não, está sorrindo, nem vou falar do que eu tenho aqui do lado ali do meu computador, eu tenho justamente uma divindade dançando nua, né? Que espetáculo. Mas voltando, desculpa, só uma pequena digressão. Mas, voltando à questão do sorriso, na Idade Média, ou durante muito tempo, se você registrasse pessoas, um quadro, por exemplo, um afresco, por exemplo, ninguém estava sorrindo, porque sorriso era literalmente coisa de louco. Né? Durante milênios, o que você tem é só louco sorrir, só louco escancara os dentes, ou então talvez, quem sabe, uma criança, porque uma criança ainda não tem juízo, mas agora um bom adulto, um bom cristão, ele não sorri, porque a vida não é alegria, a vida não é, então você fecha a boca, sobretudo porque eu acho que quando introduzem o açúcar produzido com trabalho escravo aqui no Novo Mundo, né, o sorriso já não devia ser nenhum espetáculo, porque as pessoas não tinham nenhum tipo de cuidado de higiene bucal. Então, se elas abrissem os dentes, devia ser um triste espetáculo, né? Espetáculo visual, provavelmente olfativo também. Então, veja, ninguém sorria. Ninguém sorria, primeiro, porque o sorriso devia ser desdentado a partir de um certo ponto, e segundo, porque não representava uma pessoa séria, não representava um bom cidadão, um bom cristão. Né? E aí, tem aqui um videozinho nesse artigo do autor de um livro sobre o sorriso, e ele mostra, a capa do livro é um quadro absolutamente espetacular, de uma mulher sorrindo, segurando uma criança sorrindo. A mulher está com um sorriso sutil, você percebe um pouquinho dos dentes, a criança está com um sorriso escancarado. Né? Esse quadro foi feito em 1700 e, já esqueci, 70, se eu não me engano, um pouquinho antes da Revolução Francesa, por uma pintora, por uma mulher, não é? E isso provocou um escândalo, onde já se viu, mas que coisa indecente, essa pessoa é louca, por que ela está sorrindo dessa maneira? Provocou um frisson na França, a palavra é essa, provocou ali um reboliço, porque onde já se viu alguém sorrir. Por sorte, havia uma mudança de comportamento em andamento, né? Você tem ali, por exemplo, Rousseau, que está dizendo que as emoções, a natureza e a alegria são... Então você passa a ter na literatura descrições de pessoas sorrindo, mas sorrindo de uma maneira que não é escárnio, que não é tirando sarro, não é gargalhando de alguém, é simplesmente sorrindo. Então começa a ter na imaginação popular, através da própria literatura, a ideia de que você pode sorrir e que esse sorriso é uma coisa simpática, não é uma maneira de você ridicularizar ninguém. Então começa na literatura, isso vai parar na arte e devagarinho, mas de novo, muito devagarinho, porque tem a questão da saúde bucal, né, tem essa questão toda religiosa, isso vai virando uma coisa. Então veja, o sorriso é uma invenção moderna, ainda mais porque outras invenções modernas naquele tempo estavam surgindo, como por exemplo a escova de dentes. Não é? As primeiras escovas de dentes começam a ser mais populares, né? Você começa a ter também os primeiros dentistas, porque até então, se você tivesse um dente ruim, você arrancava, ponto. Dente ruim você não conserta, você não cura, você arranca, não é? Então começa a ter os primeiros dentistas, que se chamam dentistas, também no século XVIII. Eu peguei esse vídeo, olha, se você tiver um dentista ou uma dentista que, por favor, mande o vídeo para eles, eles vão ficar felizes de saber que o papel social, né, da sua... Mas se bem que, pensando bem, hoje essa indústria do sorriso forçado e essa coisa no Instagram da felicidade mandatória, também pensando bem, é uma coisa que a gente merece questionar. Mas veja, até isso é uma questão histórica. E já que a gente está falando de história aqui, ontem eu prometi que eu ia falar disso, mas eu me esqueci. Eu continuo fascinado com essas histórias que chegam para a gente, histórias humanas, histórias cotidianas, histórias prosaicas,
que chegam através da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi um dos primeiros sistemas de escrita. Ele foi usado durante milhares de anos, 3.000 anos aproximadamente, por várias culturas, babilônios, assírios, hititas, tanto faz, não é? E aí sobrou muito documento, as pessoas usavam aquilo à torto e à direito, sobrou certidão de nascimento, sobrou compra de sei lá do quê, e sobraram também cartas, eu comentei, lição de casa das crianças, e sobraram também, digamos assim, um reclame aqui. Então eu tenho uma história muito bonitinha também no Open Culture, de um consumidor insatisfeito, e ele deixou isso muito claro. Ele está mandando uma carta para um comerciante chamado Nazir, e a história é mais ou menos o seguinte: na boa, você me prometeu que você ia me mandar lingotes de cobre, os meus portadores foram até aí, levaram o dinheiro todo e voltaram com um cobre que é uma porcaria. Então eu exijo que você, por favor, ou devolva o meu dinheiro, ou me mande o cobre na quantidade certa. Eu achei isso absolutamente genial, porque isso poderia ser uma reclamação no Mercado Livre, né? Isso poderia ser uma cena cotidiana, isso poderia ser alguma coisa que você pediu no iFood e veio ruim, né? Mas veja, esse problema da confiança, do comércio, né? De você ter expectativas e direitos, essa carta é de 1750 anos antes de Cristo. São quase 4.000 anos, né, conectando, a gente aqui a uma história que já que a gente está falando de relógios, é uma história basicamente atemporal. Raríssimos e raríssimos. 1º de abril, lamento ter começado com essas coisas que parecem mentira, mas eu espero aqui que no decorrer do episódio eu tenha inspirado vocês com algumas coisas, com uma certa saga, né, que atravessa a história da humanidade aos trancos e barrancos, que é justamente de tirar a gente do obscurantismo, né, de fazer a gente progredir um pouco mais e conseguir criar condições um pouco mais dignas para todo mundo ter uma vida um pouco mais alegre. Raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor, sorriam, um grande abraço e até amanhã.